Livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Diz assim: Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém. Pai, nos dê a sua palavra nessa noite. Já nos tem dado tanto através das canções, da mensagem poderosa que nós ouvimos os nossos filhos cantarem. Que tremenda mensagem. E ainda mais, Senhor, acrescente ainda a tua palavra falada, para que os nossos corações ainda glorifiquem o teu nome e veja a sua glória em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos em dezembro, e em dezembro o mundo inteiro comemora, quase o mundo inteiro comemora o Natal. E o Natal é muito bonito. O Natal não é um dia, ou um mês, ou um acontecimento que é rejeitado no mundo. Todas as religiões não se incomodam com a beleza e até com a mensagem que é falada, de certa forma, na época de dezembro, na época do Natal. As casas ficam muito bonitas, os enfeites, a rua muito enfeitada, os filmes, né? Você vai no cinema, está cheio de filmes a respeito do Natal, a televisão, as mídias sociais, enfim, o mundo respira esse oxigênio desse, entre aspas, espírito natalino, né? Os filmes são tão bonitos, as mensagens de regeneração, de perdão, de rever a vida. O Natal é um acontecimento muito poético, muito bonito de se ver. E eu queria dizer para vocês sobre esse texto e a verdadeira mensagem do Natal. Jesus, ele só é aceito no mundo se ele não for demonstrado totalmente. A mensagem de Jesus, ela é bem aceita por todas as pessoas, os ateus, os filósofos, pessoas de religiões não cristãs, têm uma admiração por Jesus, mas por aquele Jesus que não é estampado completamente. A mensagem do Natal, ela só é recebida no mundo mesmo. Naquilo que Jesus chama João diz, não ameis o mundo. Esse mundo do qual nós não podemos amar, não podemos nos relacionar afetivamente, ele recebe e também fala da mensagem do Natal, desde que não seja uma mensagem completa. Desde que o Jesus não fale tudo o que disse. Desde que nós não falemos tudo a respeito de Jesus. O Natal continuará brilhante e bonito no mundo e para o mundo, enquanto o que for dito sobre o Natal não for a mensagem completa, apenas uns pedaços adaptados daquilo que é uma realidade para Deus. O Jesus aceito é o Jesus adaptável, é o Jesus de dezembro, é o Jesus que não cresce, é o Jesus que não fala, é o Jesus que não ensina, é o Jesus que não sofre,
É o Jesus que não oferece perigo ao status quo. É o Jesus que não ofende. É a mensagem que tem apenas apelos emocionais e bonitos. É o Jesus da classe média alta, da beleza, da riqueza. E eu não sei se vocês prestaram atenção que os irmãos tiveram, o nome da peça, o nome da cantata é Minha Árvore de Natal. E eles tiveram o cuidado de colocar essa cruz aqui, exatamente neste lugar. Por que não do lado? Por que não atrás? Por que não do outro lado, exatamente à frente? Eu imagino que os irmãos queriam dizer que a árvore de Natal que realmente importa é essa aqui. A mensagem completa de Jesus é a mensagem do menino perseguido que luta pela vida. O Natal de Jesus realmente é um Natal dramático. Supera simplesmente uma data do ano, um dia do ano em que nós nos abrimos de alguma maneira única, apenas naquela semana ou apenas naquele mês. O Natal que importa é o Natal que traz a mensagem toda, como foi feito aqui nessa noite. Que falou do seu nascimento, que falou da sua vida, que falou da sua morte, que falou da sua ressurreição e que falou da sua vinda. Você pode falar de Jesus para qualquer pessoa, em qualquer podcast, em qualquer lugar neste mundo, desde que você não afirme categoricamente que Jesus é mais do que um homem brilhante, é mais do que um mestre que tem o seu saber acima dos demais. Basta que você coloque as palavras e deixe Jesus falar, e deixe o Espírito Santo demonstrar quem de fato é aquela criança que nasceu no colo daquela mulher, que veio de dentro de Maria. Deixa ele crescer e falar. Deixa o Evangelho dizer que aquele homem é Deus mesmo. Jesus é mais do que um líder religioso. É mais do que um sábio. É mais do que um mestre. Jesus é o Deus que se fez gente. E se Jesus é quem ele disse ser, então o mundo precisa mudar o jeito de viver. As pessoas precisam repensar as suas normas de vida e as suas prioridades de vida. Se Jesus realmente é quem ele disse ser, então os pecadores precisam se arrepender. A mensagem do Natal que não traz arrependimento, a mensagem do Natal que não transforma o meu coração e a minha vida, a mensagem do Natal que não me coloque de joelhos diante do Cristo vivo, a mensagem do Natal que não me diz, agora eu preciso mudar a minha conduta. Esse Natal não faz sentido se ele for apenas bolinhas coloridas, luzes piscando, Papai Noel deixando lá o seu presente, famílias reunidas. Isso é muito bom, mas não precisa de Jesus para fazer isso. Ateus reúnem em suas casas em harmonias. O Cristo que nós precisamos é o da cruz. É o que morre. É o que sofre. É o Cristo que se fez pobre. É o Cristo da manjedoura e não dos palácios. É o Cristo que foi atrás de gente que ninguém vai. É o Cristo que abraça quem não é abraçado por ninguém. É o Cristo que fala. É o Cristo que chama ao arrependimento. E nessa noite tão linda,
Eu sei que a mensagem da igreja do Cristo a respeito do Natal, da igreja que está aos pés de Cristo e que entendeu o sentido, é a mensagem que importa. A mensagem que vai transformar esse mundo não é dita por Hollywood, é dita pela igreja. Porque a igreja recebeu o bebê no coração, deixou ele crescer em nós, ele nos discipula e nos faz semelhante a ele. Esse Deus que nasce na sua soberania, porque diz o texto, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho sobre o regime, sobre a mulher, nasceu sobre mulher, sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Essa trindade trabalhando para que a obra seja completa. Deus não quer nos entreter. Deus quer nos transformar. Deus não quer ser um enredo do final de ano. Deus não quer ser tema de filmes. Deus quer pecadores arrependidos. E que assim seja o nosso viver e assim seja a nossa vida, irmãos. Que o nosso Natal seja mais do que uma árvore colorida, bonita e não tem problema. Mas de que a gente entenda o que foi dito e cantado nessa noite. O Cristo todo, a mensagem toda, o plano todo, o Cristo completo. Um bebê que cresce, um bebê que vira homem, um homem que morre, que ressuscita e que gera filhos para Deus semelhantes a Ele mesmo. Que Deus nos abençoe, irmãos.